Glória a Deus. Estão felizes com Jesus? Mais um culto de adoração ao nosso Deus, ao qual Ele tem falado com cada um de nós, a qual Ele já começou a falar através dos louvores, as ministrações dos nossos irmãos, que o Senhor Ele tem infinitamente meios de estar falando com seus filhos, e Ele fala a todo tempo. Mas às vezes a circunstância da vida, às vezes a pressão desse sistema nos faz ensurdecer, talvez cegar o nosso entendimento. Mas Ele é tão amoroso, tão misericordioso, que Ele te escolheu para estar aqui esta noite. Você não está aqui à toa. Você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe para se alimentar no pão do céu, para aprender as boas novas do Todo-Poderoso. Nesse mês estamos trabalhando com o tema o cristão em seu compromisso com a obra de Deus. Está convidando os amados a estar abrindo a primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como abrigo no deserto, como brecha que acerta o alvo. Em qualquer hora, em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Perdão, é 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Que a gente venha a ser usado, que a gente venha a ser instrumento do Senhor, que a gente venha a refletir o brilho de Cristo a cada dia, a cada momento, a cada instante. E a palavra de Deus fala assim: mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Aleluia. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, tua palavra vai ser ministrada. Abre o nosso entendimento, Senhor. Abre os nossos corações, nossos ouvidos espirituais, nossos olhos espirituais. Assim como foi ministrado esta noite, porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, ofereça o seu coração ao Senhor, ofereça o seu cântico ao Senhor, ofereça a sua vida àquele que te amou primeiro. Amém? Aleluias. Quando a gente adora ao Senhor, quando a gente entra nesse processo de adoração, a gente entra numa atmosfera inexplicável. A gente flutua, a gente começa a viajar, a gente começa a desvaziar de nós mesmos, a gente é preenchido pelo Espírito Santo de Deus, onde vem a transformação, onde vem a cura,
onde a gente sente o amor, onde a gente sente o cuidado de Cristo. Talvez tem momentos que na nossa caminhada a gente se sente sozinho, mas sabe que você não está sozinho, porque o Senhor está aqui contigo. O Senhor sempre estará contigo. Você não estará sozinho em momento algum. Até no momento que o inimigo falou que você está sozinho, que você não é importante, você é precioso e preciosa diante do Todo-Poderoso. O cristão e seu compromisso com a obra de Deus. Falar em compromisso na época de hoje é meio que andar na contramão, porque o sistema está forçando a você não ter compromisso. O sistema está forçando a você ter um relacionamento sem compromisso. Talvez você trabalhar sem compromisso, você prestar um serviço, se você não puder ir, adoecer, a empresa não tem compromisso com você. E uma série de situações que o sistema está nos forçando a não ter compromisso. A gente vem para a obra de Deus com um tema forte, um tema importante para ser relembrado e lembrado por todo cristão. Que na obra de Deus tem pessoas com esse pensamento: eu quero servir a Deus, mas eu não quero ter compromisso. E é muito triste isso, porque Deus, ele tem cuidado tanto de nós, nos pequenos detalhes. Ele não quer só ter um compromisso, mas um relacionamento com cada um de nós. E a gente pode ver Paulo escrevendo a Timóteo, né? A gente crê que nessa época um jovem apto à obra de Deus, um jovem que estava sendo observado pelo próprio apóstolo Paulo, foi aprovado, né? Com seu testemunho, com a sua fidelidade, com seu comprometimento com a obra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele começou a mandou a segunda carta a Timóteo. E eu tenho esse versículo, né, ao qual foi direcionado, né, para estar ministrando. Mas eu li todo o capítulo, li. E tem uma parte interessante aqui, voltando no versículo 3, que o apóstolo Paulo fala assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, ou seja, os ouvidos defeituosos, algo nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Essa parte me chamou muita atenção, amados, e me fez lembrar, né? O compromisso com a obra de Deus, talvez não seria só na igreja, mas o compromisso da nossa vida, do nosso testemunho, da nossa caminhada, do nosso perseverança, da nossa fé, da nossa gratidão, do nosso amor ao próximo, enfim, o compromisso de ser parecido com Cristo. E mediante esse raciocínio, esses pensamentos, certa vez eu fui cercado por cristãos, né, dentro dessa fala do apóstolo Paulo, que pessoas iam criar fábulas, pessoas iam criar talvez uma falsa doutrina de acordo à sua vivência pecaminosa. E que crentes me abordou. Eu estava discutindo lá, eu observando, tomara que eles não me chamem para a conversa, e comecei a tentar me afastar. Essa conversa não vai me trazer benefício nenhum. A Bíblia diz para a gente fugir da aparência do mal. E eles então num tema que crente pode beber, bebida alcoólica. Pastor, pode? Eu falei, né? Deu minha opinião, conforme a Bíblia. E eles insistiram. Começou a insistir. Mas Jesus transformou água em vinho.
Se fosse pecado, Jesus não tinha transformado a água em vinho. E eles começaram a me bombardear, a me apertar. Eu falei, meu Deus, sabe aquela situação que você é apertado? No momento me entristeceu, porque eram crentes, pessoas que conhecem o Evangelho. Não estou falando de pessoas que não conhecem o Evangelho, pessoas que conhecem o Evangelho. Eu sei que tem pessoas que não é crentes, que não tem compromisso com a obra de Deus, mas que conhecem essa passagem. Não se embriagueis com vinho. Essa parte conhece, para tentar justificar o seu ato. E naquele momento, eu comecei a pensar, parei, me afastei, comecei a ler, pedi entendimento ao Senhor, e veio o entendimento. Voltei, amados. Naquele momento eu não consegui responder, mas uma outra oportunidade eu voltei. Amados, em relação àquela conversa, o que significa? Vamos esquecer essa bebida de hoje, vamos falar da Bíblia, ao qual você mencionou. Qual o princípio de vinho na Bíblia? O que significa vinho no original? Se você for pesquisar no hebraico, tem 3 palavrinhas, que uma fala do suco da uva fermentado ou não fermentado, outra fala do suco da uva fermentado, e a outra fala sobre bebida forte, o que me leva a crer que o vinho significa suco de uva, fermentado ou não fermentado. Primeiro ponto, não tem nada a ver com essas bebidas que vocês estão mencionando aí, não tem nada a ver. Vamos lá, para a palavra de Deus. Jesus transforma água em vinho. Vou perguntar a vocês, Jesus transformou a água, um suco de uva fermentado? Jesus ia pecar com a sua própria palavra? Porque no Velho Testamento o fermento simboliza o pecado. Como você faz essa confusão, afirma isso, toma essa falsa doutrina por verdade? Começaram a me olhar. Amados, se você pegar o suco da uva, espremer, amassar, tirar o suco, tomar, não vai fazer dano. Mas se você espremer o suco da uva e colocar para fermentar, e você tomar, aí vai tirar a sua lucidez, que vai gerar um tipo de teor alcoólico natural. Então, Jesus jamais ia transformar água em suco de uva fermentado. O vinho simboliza o sangue de Cristo. Isso é mentira de Satanás, para tirar o cristão do propósito, tirar o cristão do caminho. Então beber é pecado sim, porque se a Bíblia diz, não se embriagueis com vinho onde vem a contenda, o vinho fermentado vai te tirar a paz, então é pecado sim. E ficaram me olhando sem resposta. Amados, ter compromisso com a obra de Deus é você procurar ter conhecimento. Deus ele não vai dizer que algo está errado no Velho Testamento e vai dizer que está certo no Novo Testamento. Ter compromisso com a obra de Deus é você procurar pedir a Deus a revelação da sua palavra. E tem muitas pessoas distorcendo a palavra de Deus. Distorcendo. Uma delas não precisa mais congregar. Está cheio de gente falando isso. Eu estou repetindo isso. Está cheio de pessoas falando que não precisa congregar. Mas como assim? Se há poder na igreja do Senhor, como assim? Se somos igreja quando estamos juntos. Somos igreja quando estamos juntos, amados. E há poder quando estamos juntos. Porque as obras das trevas não prevalecerão contra a igreja do Senhor quando estamos juntos. Quando a gente adora junto, há um poder ali, que o inimigo foge, o inimigo não resiste. O inimigo está querendo tirar esse poder que Deus te deu. Comprometimento com a obra de Cristo é você, talvez aqui ser uma coisa, lá no seu trabalho você ser outra. Esse dia eu estava em viagem
na empresa, eu parei para almoçar e estava conversando com o pessoal. Eu levantei para pegar alguma coisa. Quando eu dei as costas, eu escutei eles falando em voz baixa: ele é pastor. Aí eu parei assim. Na hora veio um temor, veio uma responsabilidade. Senhor, se eu tinha cuidado, eu tenho que ter mais cuidado ainda, porque eu não posso envergonhar o seu nome, Senhor. Uma atitude errada minha vai envergonhar o nome do Senhor. Quando a Bíblia fala que estamos diante de uma nuvem de testemunha, é verdade. Está todo mundo nos observando, todo mundo te observando. E esse compromisso do cristão não é comigo, é com o Senhor. É com Deus, com Jesus, aquele que te amou. Mas muitas pessoas não querem ter esse compromisso. No final do ano viajei e fui visitar ministérios que eu estava, na época que eu estava na Bahia, estava frequentando. A gente fez um culto de ceia pela manhã. E quando eu fui saindo, um rapaz me chamou: pastor. Eu olhei: pois não, posso falar? Pode. O que foi, amado? Vamos mais para um canto para o pessoal não escutar. Pode falar. Ele: pastor, é o seguinte, eu não fui chamado para ficar no banco da igreja. Amém, glória a Deus. E é porque eu não estou tendo oportunidades. Foi a oportunidade de quê, amado? Na obra. Amado, estranha a sua fala, porque a Bíblia diz que a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Como você está me dizendo que não está tendo oportunidade na obra do Senhor? Aí ficou meio sem graça. Tinha um jovem que ele louva, ele toca teclado assim como o Gé. Ele tem um ministério abençoado também. Quando louva, o fogo desce, né, também. Muito abençoado. E esse jovem tinha acabado o culto, ele começou a ensaiar com os irmãos que ia tocar à noite, um ensaio pela manhã. Não, esse rapaz toca, quando ele não está, não é a mesma coisa o culto. Deveria preparar outra pessoa para cobrir ele quando ele não tivesse. Eu falei: amado, você está falando de ministério, você está falando do ministério que Deus deu para ele, que não é o seu ministério, amado. Você já perguntou a Deus qual é o seu ministério, qual é o seu chamado? Ele começou: não, porque eu gosto de louvar. Amém, se você gosta de louvar. Gostar de louvar é uma situação, e ter um ministério envolvendo louvor é outra situação. Todos nós somos importantes na obra de Deus, e todos nós temos que ter esse compromisso com a obra do Senhor. Mas qual o seu chamado? Mas eu acho bonito. Sim, amado. Lembra que nós somos o corpo ao qual Cristo é a cabeça? Olha para o seu corpo, olha para suas mãos, olha para os seus pés, suas pernas. Lembra-se, pega essa mão, coloca no lugar do seu pé, vê se vai funcionar. Não vai, porque o pé, ele tem uma funcionalidade, as mãos têm outras. Mas um não deixa de ser mais ou menos importante do que o outro. Você é importante. Você tem um chamado diante de Deus. E essa vontade de trabalhar na obra do Senhor é maravilhosa. Mas lembra e procura saber qual é o teu chamado. De vez em quando eu convido pessoas para trazer para a igreja. Eu consigo trazer pessoas para a igreja. Tem pessoas que dizem que não vêm, mas quando eu chego lá eu converso e consigo trazer essas pessoas. Está vendo, amado? Você está sendo importante na obra de Deus. Tira essa confusão da sua mente. Aliás, essa confusão tem atingido muitas pessoas que têm feito a sua autoescolha, não está sendo direcionado por Deus e tem se frustrado com o seu próximo. Compromisso com a obra de Deus, amados, está muito mais além. Muito mais além. A gente vai ver aqui carta de Paulo
aos Romanos, capítulo 1, versículo 14 e 16. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Tem alguém ali? Romanos, capítulo 1, capítulo 14, versículo 14 a 16. Romanos. Amém. O apóstolo Paulo dizendo: eu sou devedor, tanto a grego como a bárbaro, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. E o 16: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amados, todos nós somos devedores, né? Ao qual Cristo pagou o alto preço por cada um de nós. Todos nós. Segundo, Paulo falou que estava pronto. Tem cristão que até reconhece que é devedor, mas ainda não está pronto, porque não deixou ser lapidado, não deixou ser moldado pelo Senhor. E Deus quer te lapidar, Deus quer te moldar, Deus quer te fazer de novo. Tem pessoas que não se deixa Deus quebrar, não se deixa Deus reconstruir, não se deixa Deus transformar. O apóstolo Paulo, amado, era um perseguidor do evangelho de Cristo. O homem que talvez aplaudia quando o cristão era morto, mas ele foi transformado. Costumo dizer que não foi ele que teve encontro com Cristo, Cristo que teve encontro com Paulo. E Paulo foi ao chão, mas ele foi transformado. E ele reconhece que ele é devedor. E ele fala: eu estou pronto. E ele fala também que ele não se envergonha do evangelho. Tem crente que se envergonha do evangelho. Tem pessoas que, quando fala que é cristão na presença de alguns de fora, fica desconfortável, se sente desconfortado. Quando professa a fé, é desconfortado, não tem convicção na sua crença, ou seja, não tem um compromisso com a obra de Deus. 3 fundamentos que Paulo falou aí: ser devedor, reconhecer, estar pronto e não se envergonhar do evangelho de Cristo. Tem pessoas que estão envergonhando o evangelho com falsas doutrinas, com ensinamentos errôneos, que estão enganando a muitos. Mas enganando por quê? Porque não estão tendo compromisso com a obra de Deus, não estão tendo compromisso com a verdade. E quem é a verdade? Cristo é a verdade. O evangelho, amados, não é um peso. O evangelho é posto diante de todos, mas com uma condição: aquele que crê é transformado, é salvo. Mas uma condenação para aquele que não crê, que quer viver as suas próprias concupiscências. Em Gálatas 5, não me lembro o versículo, que fala da prostituição, glutonaria, inveja, feitiçaria e várias outras situações. Tem pessoas que não querem abandonar tais práticas. Como amanhece um dia após o outro, não está acontecendo nada. Mas saiba
que esse evangelho que Cristo trouxe, que está dando a oportunidade a todos nós, de uma transformação real para as nossas vidas, de uma mudança real para a nossa mente, para a nossa caminhada. E eu não estou falando aqui de riquezas não, amados, que estão falando por aí, pregando um evangelho de riqueza, um evangelho de barganha, como foi falado aqui na ministração do dízimo e oferta. Pessoas que querem barganhar com o Senhor, e não é por aí. Deus não se deixa escarnecer, não adianta. Deus conhece o seu coração, Deus sabe do que está no seu pensamento, Deus sabe qual o seu objetivo, qual o seu plano, seus planos. Deus sabe quais são as suas segundas intenções. Mas como foi falado aqui, um coração adorador. Por que Davi errava, pecava contra Deus? Porque ele tinha um coração adorador, que Deus olhava e viu o arrependimento dentro dele. Ou seja, eu não queria ter feito isso, Senhor, eu pequei. A Bíblia diz: ser santo como eu sou santo. Não no sentido de você ser perfeito, não, porque o salvo também peca, mas no sentido de você não ser escravo do pecado. Ter o compromisso com a obra de Deus é você ter a certeza de você chegar diante do seu próximo e poder falar o simples: Jesus, Ele te ama. Eu não sei se eu falei aqui, mas algo me chamou muita atenção. No mês de dezembro, eu estava vindo de trabalho para casa, o ônibus lotado, e vai um jovem: dá licença, com a Bíblia aberta, dá licença. Eu falei: pronto, mais um louco. Dá licença. E o ônibus estava lotado, parecendo uma sardinha, e ele: dá licença, irmãos. E aquele converseiro no ônibus: amados, sabia que Jesus ama cada um de vocês? É sério, e o amor dele é verdadeiro. Umas palavras simples, de repente foi dando aquele silêncio no ônibus. Olha aquele ônibus gigante, aquele silêncio. É verdade, Ele está voltando. E como é que está a sua vida diante dele? Vocês têm ouvido os ensinamentos do Senhor? Olha, eu estou tendo compromisso com a obra de Cristo. E vocês, como é que estão? Estão tendo compromisso com a obra? Foi: meu Deus, talvez eu não tinha coragem de fazer o que ele está fazendo. E ele começou a falar, e aquele silêncio tomou conta do ônibus. Foi: meu Deus, como o Senhor é poderoso, como a sua palavra é verdade, como a sua palavra transforma, como a sua palavra é poderosa. Aleluia. De repente baixa a cabeça, lágrimas começam a vir nos olhos, e naquele ônibus veio uma unção poderosa, algo sobrenatural. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Senhor, eu estou indo para casa, dentro do ônibus veio um abençoado, um maluco, porque talvez é o que ele estava sendo condenado. Porque 6 horas da tarde, você pegar a Bíblia e passar no meio de todo mundo e ter essa coragem de não ser jogado para fora. Sei que vocês estão cansados, sei que vocês talvez estão com sonhos a serem conquistados, sei que vocês talvez estejam aí com essa dor guardada dentro dos seus corações, mas saiba, para o lugar que Ele quer nos levar, só vai ter felicidade, só vai ter alegria. Isso que você não está sentindo é passageiro. E saiba que Ele pode curar essa ferida. Meu Deus, isso é ter compromisso com a obra de Deus. Isso é você ser forte e corajoso. Isso é você tirar a espada e dizer: eu sou do exército de
Cristo Jesus. E as horas vão passando. Amados, tem uma série de situações que eu li, me alimentei, queria passar para os amados, mas tudo tem que ser com ordem da essência. Eu quero te dizer esta noite, amados, que todo cristão tem que ter compromisso com a obra de Deus, reconhecendo que todos nós temos um chamado. Todos nós. Deus sabe da sua capacidade. Deus sabe da sua necessidade. Deus sabe da tua caminhada. Talvez você veja aqui esta noite esperando uma resposta de Deus, uma confirmação. Talvez você orou tanto, clamou tanto por tal resposta, jejuou, se consagrou. Pai, talvez você, não é da maneira que você queria que fosse, mas saiba que a vontade do Senhor ela é perfeita, boa, ela é agradável. Certa vez, Moisés queria fazer a obra de Deus do seu jeito. Ele foi tão pressionado que ele tirou uma espada e cometeu um ato de assassinato. E ele teve que fugir. E ele lá no deserto tentou recomeçar a sua vida. Agora eu vou viver a minha vidinha aqui. Tentei fazer talvez a obra, a justiça com minhas próprias mãos. Não deu certo. Talvez ele pensou que Deus tinha abandonado ele ali na sua vida, pastoreando as ovelhas do seu sogro. Mas de repente ele viu chamar pelo seu nome: Moisés. Moisés. Talvez Jesus te chama pelo seu nome esta noite, te dizendo que ele não esqueceu de você. Moisés estava lá no deserto. Ele tentou fazer a obra do jeito dele. Deus, do seu jeito não, Moisés, é do meu jeito, é no meu tempo. E ele: Moisés, eis-me aqui. Quem é? Eu sou o Senhor, Deus dos teus antepassados, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E eu estou te chamando para uma boa obra. Ele tentou justificar: Senhor, mas eu não sei falar direito. O Senhor: eu vou colocar teu irmão para falar. Eu vou falar contigo. E teu irmão fala lá com o faraó. Mas o povo não vai acreditar em mim. Fala para o povo que o grande eu sou te mandou. Ah, mas é longe. Minha vidinha está aqui, Senhor. Mas o que seria da sua vida sem mim, Moisés? Então, regresse e volte a fazer a minha obra. E Moisés foi um exemplo claro de compromisso. Abriu mão da sua vida, da sua vidinha lá no deserto. Estava boa, mas Deus tinha algo grandioso para ele. Deus tem algo grandioso para você. Deus tem algo grandioso para a sua vida, para a sua casa, para os seus projetos, seus sonhos. O sonho de Deus é maior que o teu sonho, amado. O Senhor quer que você confie. Confiança. A palavra é confiança. Você tem confiado no Senhor? Você tem se lançado no Senhor? Você tem obedecido à voz do Senhor? Moisés relutou. Ele falou que não sabia falar. Ele falou que era longe o Egito. Ele falou que eu saí de lá para voltar para lá de novo. Eu tenho esposa, tenho um filho, eu tenho um sogro.
eu quero você na minha obra. Talvez ele não falou isso, mas a atitude dele, abrir mão da sua vida e viver a vontade do Senhor, é um exemplo grande, um exemplo do compromisso do cristão com a obra de Deus. E você essa noite está sendo convidado a fazer essa reflexão. O que é que eu tenho feito na obra do Senhor? Eu tenho dado testemunho? Quando eu tenho oportunidade, eu tenho falado do amor de Cristo. Quando eu tenho oportunidade, eu tenho levantado a bandeira, assim como o apóstolo Paulo falou. Um exemplo desse jovem que levantou a bandeira de Cristo dentro do ônibus lotado. Ele não se envergonhou se tinha pessoas conhecidas, se tinha pessoas do colégio, pessoas do trabalho. Ele não quis nem saber. Ele falou que Jesus te ama como Ele me amou. Jesus pode te transformar como Ele me transformou. E louvado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, vamos ficar de pé, amados.